Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. Vou chamar a Martinha aqui para vir com o João Marcos, com o Elzi. Vem cá, por favor. Nós queremos que você receba com muito carinho. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal. Amém. Elzi, como é que te chamam no carinho? É Zizi? É Zizi. João Marcos e a Zizi, é um privilégio para nós como igreja recebê-los aqui nessa manhã. Uma das maneiras que a Igreja Batista, de maneira conjunta e coletiva, tem cooperado para a obra missionária, é através da Junta de Missões Mundiais. Aquilo que Deus tem feito através das igrejas batistas no mundo, é pelo canal da Junta de Missões Mundiais. E o pastor João Marcos, ele é realmente a pessoa que Deus tem levantado com a Zizi já há muitos anos, já tem 16 anos, eu ia falar 20 anos, 16 anos coordenando esse projeto, de tal maneira que você hoje vai poder saber e ouvir o que a sua oferta missionária, o que o seu dízimo tem contribuído para a expansão missionária, além dos projetos diretos da Monte Serra. Então, aquilo que foi apresentado hoje é aquilo que a Monte Serra está fazendo diretamente. Mas o que a Monte Serra está fazendo em cooperação com as igrejas do Brasil no mundo, tem a ver com a sua oferta missionária, com o seu dízimo de cada um de nós. 10% é tirado para a gente enviar para a nossa junta missionária do Estado, que envia para a Junta de Missões Nacionais e Mundiais, assim vai acontecendo. E é uma alegria para nós receber vocês. A nossa junta está fazendo conferências missionárias em torno do Brasil. E a Junta de Missões Mundiais esteve esse final de semana fazendo a conferência em Gramado, e nós temos o privilégio de recebê-los hoje aqui para nos abençoar amanhã e noite. Então, obrigado, que vocês saibam que estão em casa, e Zizi, obrigado por estar juntos aqui. Martinha, ora para a gente, por favor. Estende a mão na direção deles e vamos orar por eles. Oh Pai, mais uma vez nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor da igreja e nós somos simplesmente servos. E como é bom te servir. Como é bom saber que nós servimos a um Deus todo-poderoso, infinito em todos os recursos, capaz de prover em todos os cantos desse mundo todas as necessidades da sua igreja, e nós aqui juntamente estamos celebrando isso, Pai. Nós te agradecemos pela vida do pastor João Marcos, pela vida da Zizi, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida pessoal deles, na vida dos seus filhos, família, Pai. Obrigada. E eu te peço que continue fazendo, derramando sobre eles bênçãos infinitas. Mas também, Pai, usa através deles, por todas as igrejas desse mundo, Senhor, no poder do Teu Espírito, da forma que o Senhor planejou, para que eles possam realmente expandir o Teu reino, e que a gente possa alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e confins do mundo. Pai, que hoje a nossa igreja possa celebrar juntos tudo que o Senhor já está fazendo, e que através da vida deles o Senhor possa nos encorajar a fazer muito mais, e que toda a nossa vida seja cada dia mais entregue, Senhor, para ser um vaso em Tuas mãos. Oh Pai, como nós queremos que o Senhor nos encha e faça transbordar de nós tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Então usa-nos, Senhor, ouça a nossa oração, usa-nos como igreja e como indivíduos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. É um prazer voltar aqui, depois de cerca de 3 anos. Estivemos aqui no início quando eu falo estivemos, não estou usando
o plural majestático que algumas pessoas usam quando dizem que ela sozinha esteve ali. Não, eu estive aqui com a minha esposa também há cerca de 3 anos numa conferência, e desde então amamos essa igreja, amamos este casal pastoral, amamos o que essa igreja tem feito e louvamos a Deus pela existência dessa igreja, pela visão ministerial. Louvamos a Deus porque você está fazendo diferença do mundo com a sua participação nesta igreja. Meu nome é João Marcos, eu dirijo essa organização que pertence a essa igreja e às outras cerca de 8.000 igrejas batistas. Em 1907, um grupo pequeno de igrejas organizou um negócio chamado Convenção Batista Brasileira, que era a ideia das igrejas batistas do Brasil trabalharem juntas. E eles então tiveram uma reunião em Salvador. Cerca de 50 pessoas, mais ou menos. E ali eles lançaram criaram 2 organizações. Uma chamada Junta de Missões Nacionais, para ganhar o Brasil para Cristo. E aí, quando eles acabaram de criar, passou uns 2 dias, eles falaram: não, peraí, nós estamos pensando pequeno, nós precisamos ganhar o mundo para Cristo. Gente, eu não sei se alguém aqui é de 1907, eu acredito que não. Quase tudo que você está vendo aqui não existia. Não da forma como nós temos. Uma correspondência para a Europa demorava meses. E os caras estavam pensando em ganhar o mundo. Eu fico olhando hoje e pensando que tem gente que não está pensando a mesma coisa. Com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, como é que pode? Nós herdamos, isso foi um legado. Isso foi um legado maravilhoso, e nós louvamos a Deus por essa visão daquelas pessoas, e porque essa igreja participa disso. Eu quero falar a você que Deus tem agido ao redor do mundo, e eu quero dizer a você que eu tenho boas notícias. Tenho algumas ruins e tenho umas boas. Mas no ano passado, pastor Tessa, eu não sei se tem recebido, mas no ano passado eu percebi uma coisa: eu tenho levado muita história de sofrimento, porque eu sou muito sensível à questão da igreja sofredora. Tem gente que fala igreja perseguida, eu prefiro falar igreja sofredora, porque a igreja perseguida é sofredora, mas nem toda igreja sofredora é perseguida. Por exemplo, a igreja da Ucrânia ainda não é perseguida, mas ela sofre. A igreja iraniana na Inglaterra, ela não é perseguida lá, mas ela sofre por causa da perseguição. Então, a igreja sofredora, ela engloba as igrejas que sofrem e a igreja que sofre perseguição. A igreja de Monte Serra, as igrejas do Rio Grande do Sul sofreram em 2024, não foi 2024? E nós oramos por vocês, porque nós identificamos o sofrimento de vocês como nosso sofrimento. Mas eu estava falando muito disso, então eu falei: não, tem que falar do que Deus está fazendo também, das coisas boas. Então eu criei um boletim, que eu mesmo escrevo, e mando toda semana para o WhatsApp, chamado Boas Notícias do Campo. Se você quiser receber essa notícia, fala depois com o pastor Tércio, arruma um jeito, né? E a gente vai mandar isso para você saber o que Deus está fazendo no mundo, porque são muitas coisas. Hoje essa igreja está em 97 países através dos seus missionários, seus 2.510 missionários no mundo. 97 países, sendo que nós estamos nos mais fechados do mundo. Lugares onde a pessoa, por ter uma Bíblia, automaticamente é encarcerada por 14 anos, não tem julgamento. É cartão vermelho e suspensão de direitos por 14 anos. Lugar onde ser pego evangelizando é pena de morte. Nós estamos lá.
não com brasileiros, porque nós trabalhamos com uma visão, e eu vou falar um pouco sobre isso, de que nós não somos uma organização para levar o modelo brasileiro para lugar nenhum. Nós não queremos abrasileirar lugar nenhum, nós queremos evangelizar todos os lugares. E a boa notícia é: Deus ama você. E ama tanto que mandou o Filho, o único Filho, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ano, nós estamos trabalhando com um tema. Na verdade, esse tema, ele já está sendo trabalhado há alguns anos. E eu vou falar um pouco sobre esse tema ao longo da mensagem. Mas a ideia básica é a seguinte: você já pode projetar, por favor. Esse é o tema desse ano: porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Mas nós lançamos o tema inicialmente dizendo: vamos completar a missão. Por quê? Porque Jesus nos deu uma visão muito clara, uma missão muito clara. Que missão é essa? Fazer discípulos em todas as nações. Tem muita gente que fala que é fazer discípulos, mas não dá para botar um ponto aí, porque ele não pôs um ponto aí. Ele disse: fazer discípulos em todas as nações. Lembrando sempre que nação não é país. Nação é uma composição daquilo que se chama país. Para você ter país, sociologicamente falando, você precisa ter povo, território e governo. Quando Israel estava no Egito, era uma nação. Quando foi para o Sinai, era uma nação com um governo. Ali se estabeleceu o governo. Quando entrou na terra, passou a ser um país. Mas em um país pode ter diversas nações. E uma nação pode estar em mais de um país. No mundo há mais de 12 mil nações, 12 mil povos. O que caracteriza uma nação é um conceito de visão do mundo, expresso normalmente pela linguagem. Então, por exemplo, os surdos brasileiros são uma nação, compõem uma nação. Jesus disse: façam discípulos entre os surdos brasileiros. Precisamos alcançá-los, a todos, porque eles têm uma linguagem própria. Bem, a ordem é muito clara, e eu quero pedir que você apresente o próximo slide. Porque o que acontece é que nós, este ano, estamos trabalhando com a visão da volta de Cristo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Esse é o penúltimo texto da Bíblia. O penúltimo versículo do Apocalipse. E Billy Graham disse que ele não tinha medo, porque ele tinha lido o final da Bíblia. E o final da Bíblia é que Jesus Cristo venceu e voltará. E nós precisamos compreender isso. Nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Eu não entendo como tem crente que tem medo do final do mundo. Não entendo. Quem tem que ter medo do final do mundo é quem não é crente. Ah, pastor, mas tem a besta. Besta tem um monte. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas você não acha que fulano de tal, diz o nome de um político, ele pode ser a besta? Eu falei: pode, mas que é uma, com certeza é. Pode não ser a. Nós seremos vitoriosos, porque na verdade Jesus Cristo venceu. E nele nós temos a certeza da vitória, que se chama esperança. Jesus diz: breve virei. E as pessoas pensam que o breve
É para daqui a pouco. Mas a ideia do breve aqui é rápido. Ele não está falando do tempo que vai durar, da hora que ele fala isso até a hora que isso vai acontecer. Ele está dizendo assim, ó, vai ser instantâneo. Eu vou vir rápido. Vocês nem vão perceber. E eu quero dizer a você hoje que Jesus está voltando. E para isso, eu quero então que você apresente o próximo slide para lembrar a você. Nós recebemos uma missão há 2000 anos. Quem aqui é militar? Levanta a mão. Missão dada? A igreja não pode falar isso. Recebemos uma missão muito clara: fazer discípulos em todas as nações. 2000 anos e não cumprimos. Quem aqui mora com os pais? Levanta as mãos. Ok. Quem aqui recebe ou recebeu alguma vez a ordem dos pais de arrumar o quarto? Ok. Quanto tempo você tinha para arrumar o quarto depois que dava a ordem? 2000 minutos? 2000 segundos? 2000 segundos é mais de meia hora, só para você saber. Bem, no meu caso, meus pais eram muito democráticos. Os dois votavam, nós não, porque era menor de idade. Então a gente obedecia. E a verdade era o seguinte: não se chegava e dizia assim, vá arrumar seu quarto. Eu não sei por que eu tenho que mandar você fazer isso. Você já devia ter feito. Agora, imagina esperar 2000 anos. Tudo bem, Deus é eterno, para Ele não faz diferença, mas faz para nós. Se não tivesse outro sinal da misericórdia de Deus, só esse fato dele esperar 2000 anos para a gente completar um negócio, isso mostra. Alguém aqui discorda de que a missão é clara? Fazer discípulos em todas as nações. Tem alguma dificuldade de compreender isso? Alguém aqui acha? Por favor, se tiver, eu quero te ajudar a superar isso. Não, ninguém tem, todo mundo inteligente, graças a Deus. Por quê? Por que não? Bem, eu quero falar a você sobre o que deve nos levar a cumprir essa missão, porque foi uma ordem. Nós precisamos compreender algumas coisas. E a primeira coisa, por favor, próximo slide, é que nós temos autoridade para cumpri-la. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Sabe o princípio de manda quem pode, obedece quem tem juízo? A igreja não está tendo juízo, porque muita igreja não está indo fazer discípulos em todas as nações. A boa notícia é que Monte Serra está, a boa notícia é que os batistas brasileiros estão, a boa notícia é que há várias igrejas fazendo, mas, pasme, o Instituto Barna, que é um instituto americano cristão, fez uma pesquisa e descobriu, através dessa pesquisa, que 51% dos cristãos evangélicos dos Estados Unidos, a ainda maior potência missionária do mundo, a maior potência evangélica do mundo, 51% dos cristãos americanos evangélicos não conhecem esta ideia de fazer discípulos em todas as nações, chamada Grande Comissão. 51%, eu fico pensando que no Brasil deve ser maior. A igreja existe para adorar a Deus? Sim, sem dúvida alguma. Mas não existe adoração sem obediência. E se ela não obedece, a sua adoração é um fracasso. Adoração implica em obediência sempre, porque Ele tem toda a autoridade e Ele nos deu a autoridade.
Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, dizendo: eis que estou convosco, a minha autoridade, a minha presença capacita vocês em termos de autoridade para fazer isso. Nós temos autoridade. Há um tempo um jovem disse assim: mas é uma visão muito autoritária essa de evangelizar os outros. Quem nós achamos que somos para querer mudar a cultura dos outros? Eu falei: não estou querendo mudar a cultura. O que eu quero mudar é a ação diabólica. Eu perguntei para aquele jovem: o que você acha da ideia de quando uma mulher perde um marido, ela ser amarrada numa fogueira, numa pilha de lenha, onde o corpo do seu marido vai ser queimado, ela será amarrada viva, sem nenhuma substância que lhe cause torpor, e ela ser incendiada junto com o corpo do seu marido? Isso é um absurdo. Eu falei: pois é, era assim na Índia, até chegar lá um cara chamado William Carey, o primeiro batista missionário no mundo. Na Índia, viúvas eram queimadas vivas com o cadáver do seu marido. Isso é cultural? De jeito nenhum, irmãos. Não tem como isso ser cultural, isso é diabólico. É impossível alguém aceitar isso como cultural. E isso mudou, porque o William Carey, quando viu isso acontecendo, ele tentou impedir, não deixaram, ele foi à polícia, não deixaram, ele foi ao exército, não deixaram. E sabe o que ele fez? Ele começou uma campanha. E foi proibido. E hoje não se queima mais viúvas na Índia. Por que ele fez isso? Porque ele tinha autoridade. E é bom lembrar sempre que essa autoridade é aquele que fez os céus e a terra, é aquele que é dono de todo o ouro e toda a prata. Então nós podemos fazer porque nós temos recursos que este Senhor nos dá. Eu quero dizer que esses recursos prioritariamente estão com você. E muitos deles são presentes em você. E quero dizer que em alguns você nem vê como recurso, mas como problema. E aí me permito contar uma história pessoal. Eu sou neurodivergente. Há divergências de quantas neurodivergências eu tenho. Mas uma delas me fez ser criado como uma pessoa meio geninho. E meus pais olharam para isso como uma coisa boa. Poderiam ter olhado de outro jeito, né? Eu ficava brincando com formiga, aquelas coisas de criança, né, que fica lá hiperfocado, daqui a pouco distraía, perdia a hora para tudo. Meus pais me corrigiam, mas entenderam isso como uma coisa boa, então eu fui fazendo, tive uma série, fui bem na escola sempre, malandro toda a vida, mas passava fácil. Parei de usar caderno na 6ª série, caneta era algo que eu pegava emprestado, e fui assim. Isso me trouxe uma série de dificuldades, mas levando a vida bem. E uma das dificuldades é que às vezes eu dou uma divagada violenta. Vou para o outro lado. Minha esposa sofre. É uma santa. Inclusive, quando fez 20 anos, eu declarei: olha, você vai ser canonizada. Aí minha sogra perguntou: e eu? Eu falei: carbonizada. Essa é uma piada que não é minha, é do pastor Hélio Schwartz, mas eu gostei muito. Antes que ela venha aqui e diga: essa piada não é dele, que ela tem essa mania, né? Piada, gente, é de quem conta, né? De quem ouve. Bem, já deu uma devagada, perceberam, né? Eu era pastor lá em São Paulo, uma igreja chamada Perdizes. Aí, se eu ficar contando as histórias aqui, você vai ver o que Deus faz, mas vou te contar só essa. A gente estava mandando uma missionária para a China, sozinho, sem ninguém. A junta naquela época não estava com a cabeça para mandar ninguém para a China daquela forma como a gente estava mandando.
A gente estava mandando a missionária e era o culto de comissionamento. E eu preparei um sermão. E eu tinha um monte de história da China. E quando eu comecei a pregar, todas as histórias da China foram embora. E só aparecia a história da África. Do nosso missionário lá na África, hoje já falecido, o Sérgio. E eu, todos os pontos, eu ia na hora da aplicação, não aparecia nada de China e só aparecia Sérgio e África. E eu mandava ver. Mas eu estava indignado. Amanhã eu estou no psiquiatra para tomar remédio. Isso é uma vergonha. Onde já se viu? Nada contra tomar remédio, gente, mas tinha me dito que eu não precisava, então eu falei, não, amanhã eu estou lá, nem que eu me interne. E foi. Chegou no final do culto, um casal de membros da igreja chegou para mim, pastor, muito obrigado pela mensagem, obrigado por tudo. Nós fizemos um negócio, pastor, e a pessoa que nos pagou com $5.000 em espécie. E na hora que nós recebemos aqueles $5.000, aquela visão que Deus nos deu foi que isso aqui não era nosso, isso aqui era para missões. Isso foi sexta-feira, nós dissemos, nós vamos falar com o pastor no domingo, sobre como nós vamos usar. E durante a sua mensagem, o senhor falou tanto da África, que nós resolvemos que vamos dar $4.000 para o Sérgio lá na África e $1.000 para a Maria Alice na China. Eu falei, misericórdia, Senhor. Era a hora de mandar os $5.000 para a China. A mulher ia ficar lá tranquila alguns meses. Tá bom. Moçambique, fuso horário mais de 6 horas. Manhã seguinte eu ligo para o Sérgio, digo, Sérgio, tudo bem? A gente era muito amigo. Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Ontem foi o dia da Maria Alice ser comissionada, era legal, ela tinha sido professora dele de inglês. Sérgio, eu falei só de você. Sério, pastor, rapaz, não sei o que aconteceu lá, mas aí, e aí aconteceu o seguinte, um casal deu $4.000 em espécie, está lá no cofre da igreja. O que você quer que eu faça? Que eu troque esse dinheiro, bote no banco para você, que eu guarde esse dinheiro para quando você vier? Diz aí o que você quer. Aí ficou em silêncio. Eu estava no Skype, naquela época. O Sérgio ficou em silêncio, eu olhei, a conexão está funcionando. Tinha cachorro latindo no fundo, sabe como é que é a África, né? Eu falei, Sérgio morreu. Arrebatado não foi, porque eu estou aqui, ele não vai sem mim. Aí ele, quieto, 10 segundos, vídeo, Sérgio, 20 segundos, Sérgio. Aí uns 30 segundos depois ele falou, João Marcos, desculpa, eu estava orando. Eu falei, cara, Deus tem prioridade sempre, mas você podia ter me falado que você ia orar, né? Me deixou aqui preocupado. Ele falou, não, Marcos, estava orando, porque eu estava agradecendo a Deus, porque eu tenho que pagar $4.000 até sexta-feira, senão vou perder o terreno do projeto. Eu quiquei de raiva. Eu falei, como assim? Você ia perder o terreno por causa de $4.000 e você... Quando é que você soube disso? Como é que você não me falou? Eu falei, não, João Marcos, eu sei disso tem 6 meses. E o prazo é sexta e você não me falou. Ele falou, João Marcos, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu vim para o computador para ligar para você e dizer, João, eu preciso da sua ajuda. E quando eu vinha, Deus falava, você não acredita que eu estou cuidando? Então eu estava agradecendo a Ele. Deus usa até a sua doença. Deus usa até a sua doença para ser glorificado. Eu nunca falaria aquilo se eu não tivesse a neurodivergência. Quer dizer, falaria, porque Deus ia dar outro jeito. Ele é Senhor, Ele é autoridade. Pandemia. O caixa da junta foi a 0. Não ficou no negativo porque a gente não tem cheque especial, senão teria ficado. Pagando todas as contas, mas no sufoco. Fome no mundo. De uma hora para outra, a gente precisa socorrer milhares de pessoas e 0 de caixa e o dinheiro aparece. Aí chega no final do ano,
chega a notícia. 5 crianças numa cidadezinha na Venezuela. Uma delas aluna do PEP. PEP é nosso trabalho com crianças de 4 a 6 anos. Tinham morrido de desnutrição. Uma criança do PEP, 4 irmãos de crianças do PEP. Eu não sou gordo à toa, ou seja, eu não entendo nada de nutrição, nem quero entender, para ser sincero, não venho dar aula, né? Ele, nada contra, pode à vontade, mas estou tentando emagrecer, estou conseguindo, graças a Deus, mas vamos lá. O que aconteceu foi que, eu falei, mas peraí, serve refeição todo dia? Como é que morreu de desnutrição? Não, pastor, porque é a única comida que eles têm. Chega no final de semana, não tem comida, porque eles não têm aula. E a comida que é servida não é balanceada, porque não tem. Quanto é que precisa para não morrer mais nenhuma criança aí? X, manda. Pastor, a gente não tem dinheiro. O dinheiro que tem é para os compromissos. Manda, a gente fica sem receber. Mandamos. Mas aí o pessoal da área de nutrição faz um trabalho fantástico. Falou, pastor, não adianta ficar mandando dinheiro. Mandamos dinheiro agora, mas a gente precisa mudar isso. E para resumir muito, eles desenvolveram uma farinha feita com material de lá, que basicamente é milho, gergelim e uma hortaliça, moídos lá e misturados numa proporção adequada. E essa farinha atende todas as necessidades nutricionais de uma pessoa, se ingerida na quantidade. Nós começamos, hoje, para a glória de Deus, cerca de 2.300 pessoas, porque há 100 e poucos idosos, recebem esta farinha na Venezuela. Não morre mais criança de desnutrição em nenhum lugar onde tem PEP na Venezuela. Nós não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos mais do que dinheiro. Nós tínhamos a resposta. Porque o dono do dinheiro, o dono do conhecimento, é nosso Senhor. Não adiantava ter o dinheiro. Precisávamos mais do que isso. Temos autoridade para cumpri-la? Temos. Mas há um segundo ponto que a gente precisa lembrar. O segundo ponto é que nós temos capacitação para cumpri-la. Jesus nos deu a ordem, mas também ele disse o seguinte: mas quando vier sobre vós, Atos 1:8, quando vier sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O pastor já explicou aqui, eu só tenho uma observação a fazer, porque eu digo sempre que Jerusalém é onde você está aqui, Judéia é o estado em sua volta ali no Brasil, Samaria, é interessante, é um lugar que as pessoas não gostavam, habitado por um povo detestável. Então eu costumo dizer que a Argentina brincadeira, não tenho nada contra a Argentina. Contra os argentinos, não, também não tenho. E confins da terra é outro lado. O Brasil, confins da terra, é para quem está no Japão, por exemplo. Mas a chave aí, tem algumas questões. Mas a primeira é que é tanto. Tanto. Não é primeiro, não é em seguida, não é quando der, é tanto. E tanto, inclusive em intensividade. É para fazer tudo ao mesmo tempo. Pastor, gente, houve um movimento estudantil na década de 60, muito famoso na Europa, notadamente na França. Eles tinham um slogan que
eu acho que devia ser slogan de crente. Que é, seja razoável, peça o impossível. Completamente contraditório, mas não para quem é cristão. Seja razoável, peça o impossível para Deus. E é isso que a gente tem que entender, porque Ele tem autoridade, e Ele nos deu capacitação. Que capacitação é essa? Recebereis poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier sobre vós. Ele veio sobre a igreja, Ele veio sobre a sua vida quando você entregou a Jesus, e Ele te capacitou a fazer muito e diversas formas. Ele te capacitou a produzir frutos, a persistir. Deixe-me lembrar a você uma questão. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não é para fazer milagres. Não existe nenhum texto que diz assim, no nome do Espírito Santo eu expulso o demônio. Meu amigo, quem expulsa o demônio é o nome de Jesus Cristo, porque é a autoridade. A cura vem pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade. O Espírito Santo trabalha em você, te convencendo do pecado e do juízo. Depois, te capacitando com dons, capacitações extraordinárias. Estava vendo o pastor falando lá sobre o Flick, né? Alguma coisa desse Flick, sei lá como é que é o nome do... Fikri. Esse egípcio. O egípcio, boliviano, americano e agora brasileiro, provavelmente, e gaúcho, né? Daqui a pouco vai ser gaúcho. Ele aprendeu a falar em espanhol em 2 semanas. Fluentemente. Capacitação extraordinária do Espírito Santo. Nós temos um missionário que usou muita droga na época, que não era crente, obviamente, né? Disseram, nunca mais vai aprender nada. Além do português, falar mais 3 línguas. Ana Alzira, que alguns conheceram, voltou de Angola detonada. Disseram, não tem condições de fazer nada. Intelectualmente não vai produzir. Fez mestrado e doutorado numa das melhores universidades do Brasil. Por quê? Porque recebemos uma capacitação fantástica para fazê-la. Nós temos alguns desafios gigantescos. Há um país na Ásia, não posso falar claramente aqui o nome, que não permite que a gente alcance alguns povos. Não é a China, deixando claro. A China também não permite, não, mas é um outro país. E lá existia um povo que europeus, americanos, coreanos tentavam alcançar esse povo há mais de 20 anos. E 0 convertidos. 0. Eu esqueci de falar para vocês, mas nós temos uma classificação chamada de povos não alcançados. Não sei se você conhece isso, me permita falar rapidamente. Povos não alcançados são povos que têm menos de 2% de cristãos evangélicos ou menos de 5% de cristãos em geral, cristãos nominais. Por que isso? Porque estudos mostram que quando 2% da população é cristão evangélico de fato comprometida, ele tem capacidade para alcançar os 100%. Um cristão para cada 50. É um número razoável para você evangelizar todo mundo. Se você evangelizar 50 pessoas em Porto Alegre, dentro de pouco tempo, se cada cristão em Porto Alegre evangelizar 50 pessoas na grande Porto Alegre, é questão, em 1 ano, é questão de alguns poucos anos para toda Porto Alegre conhecer a Jesus Cristo e louvá-lo. Ou 5%, porque se a igreja começa com 2, ou com menos, e alcança esses 5 primeiros, ela pode crescer. Porque existem lugares que não tem cristão. E é muito interessante, por quê? Porque quando você vai falar de Deus para alguém, a grande maioria aqui no Brasil, quando você chega para falar de Deus, você tem a mesma ideia dele. Um ser único e todo-poderoso. Você vai para a Índia, o cara tem 30 milhões de deuses. Fala, não, Deus te ama, morreu por você, que bom, tem mais um Deus. Jesus morreu por você, que bom, tem mais um Deus. Eu levei alguns grupos para a Índia, e o pessoal, pastor, posso evangelizar? Fique à vontade, meu irmão, pode fazer. É complicado.
Tem que conhecer, tem que saber falar. Não é fácil. Muçulmano, você vai evangelizar muçulmano, a primeira coisa que você tem que aprender é não falar que Jesus é filho de Deus. Se você falar isso, você fecha as portas. Mas pode ter certeza que na hora que ele se converte, a primeira coisa que ele diz é: Jesus é o Filho de Deus. É a primeira coisa que ele diz. Porque o Espírito revela a ele como revelou a Pedro. Porque o que Pedro falou era uma blasfêmia para os judeus. Mas era a verdade. E nós temos essa capacitação de chegar nos lugares mais estranhos. E lá nesse país, uma parceira nossa nos desafiou: mande um grupo, mande brasileiros para cá, porque quem sabe Deus está preparando esse povo para ser alcançado por brasileiros. Nós mandamos para lá uma dupla, um casal. Eles foram para lá para estudar. E a ideia é: os 3 primeiros anos vocês vão enfiar a cara para estudar, vão ficar na universidade estudando, e depois vocês vão subir a montanha para alcançar o povo. E eles ficaram o primeiro ano num lugar, e o sujeito andando na rua lá, entrou num restaurante, conheceu uma pessoa desse país, dessa nação, e evangelizou. O cara se converteu, só que ele nunca mais viu. Então ele falava, mas ninguém tinha obrigação de acreditar. E aí eles mudaram de cidade, foram para a universidade, estavam lá estudando, e Deus mandou um casal descer lá das montanhas para estudar na universidade, na mesma classe que eles. E aquele casal ganhou o casal daquele país. Foi a primeira conversão confirmada. E quando eu fui lá, acho que eu já contei essa história aqui, eu pude ver a conversão da terceira pessoa. E agora tem uma igreja naquele lugar. Lá no meio daquele povo. Só que em 2018, aquele casal, isso foi mais ou menos por volta de 2014, aquele casal entendeu o seguinte: olha, Deus nos deu muito, nós podemos usar essa capacitação para fazer muito mais coisa, e por isso nós vamos alcançar os povos não engajados ou povos não conectados. Pastor, não era para povos não alcançados, agora você inventou um negócio de povos não engajados, povos não conectados. Bem, povos não alcançados têm menos de 2% de cristãos evangélicos, ou menos de 5% de cristãos nominais. Povos não conectados ou povos não engajados são povos que têm 0% de cristãos. Tem 0% de missionários. Tem 0% de contato com cristãos. Não tem Bíblia, não tem igreja, não tem nada. E aí, naquele lugar, ele percebeu que havia 17 povos com 0 em tudo. Povos que ainda não têm representantes naquilo que o Apocalipse descreve como pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações adorando o Cordeiro. E aquela dupla, aquele casal, falou para nós queremos alcançar esses últimos 17, nos ajudem a alcançar esses últimos 17. Nossos missionários, pastor, está aqui o projeto, Casa Abraão. E começamos em 2018, julho de 2018, aprovamos. E fomos. Chegou 2020, pandemia. 21, pandemia. Povos em lugares remotos, como a nossa Amazônia. Maio do ano passado. Fizemos o contato com o último povo. Já apresentamos o Evangelho a todos os 17. Em 7 já há igrejas. Em 6 há pequenos grupos, células. Em 7 anos, um casal levou a mensagem do Evangelho a 17 povos, 13 povos já com cristãos. Por que você está falando tanto disso, pastor? Porque Jesus Cristo diz o seguinte em Mateus capítulo 24, versículo 14.
ele vai falando sobre o final do mundo. Vai falando que tem guerra, tem desgraça, né? Seu time perde título, tem tudo de ruim no mundo. Mas isso não é o final do mundo. Ele diz assim: mas quando o evangelho do reino for pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, pandemia, guerra, terremoto, inundação, não marca o final do mundo. Só diz que esse mundo está acabando. O que marca o final do mundo é uma coisa chamada volta de Jesus Cristo, porque o evangelho foi pregado a todas as nações. Esse é o terceiro. Olha lá. Nós temos motivação para cumpri-la. Uma motivação: Jesus Cristo vai voltar quando a gente terminar essa missão. Irmãos, eu sou filho de pastor, neto de pastores, sobrinho, primo. Alguém já disse que eu sofro de maldição hereditária pastoral, né? Eu creio que é bênção. E eu aprendi ainda novo que se eu quisesse dormir numa viagem, fosse de avião, de ônibus, qualquer coisa, e a pessoa do meu lado começasse a conversar comigo, é que era só eu falar que era pastor, normalmente o cara segurava a carteira e virava para o lado. E eu nunca fui de pedir dinheiro. E aí então eu parei de falar que era pastor, já falei tudo que você imaginar, assim, que fosse verdade, né? Eu falava: eu sou professor, porque eu sou aquilo, eu era. Aí teve uma época que eu era só pastor, eu comecei a dizer então que eu era um spiritual coach. Eu desenvolvi o espírito das pessoas. É isso que a gente faz, pastor faz isso, né? As pessoas vão crescendo espiritualmente. Então, vamos nessa. No final, você apresenta o evangelho para o cara. Aí, desde que eu assumi a junta, eu digo o seguinte: eu dirijo uma organização de ajuda humanitária internacional legitimamente, genuinamente brasileira, 100% brasileira. Hoje a gente recebe aí 1% dos nossos recursos vem de fora. O resto, 99%, é aqui em real, pagando em dólar e em euro. É milagre todo dia. Preciso de $200 mil até sexta-feira para pagar as contas. Toda a autoridade é dele. Bem, o que acontece? Eu começo a falar para as pessoas: PEP, 25 mil crianças, em 40 e tantos países, os mais pobres do mundo. Vamos lá, socorrendo crianças. Fala da fé, farinha enriquecida lá na Venezuela. Tem histórias depois da farinha enriquecida para te contar que durante horas, como isso salvou, em todos os sentidos, pessoas se convertendo. E aí, tem ajuda para refugiados no mundo inteiro. E a gente vai falando de um monte de projeto, é hospital, é um monte de coisa que a gente tem. E um dia eu me entusiasmei, estava num voo longo, eu comecei a falar, e falei muita coisa. Estava demorando chegar em Jesus. Quando eu percebi, eu falei: está demorando, tem que encurtar esse negócio aqui, né? E aí o cara me deu a deixa, ele falou: rapaz, mas é muita coisa. Qual é o propósito, qual é o objetivo da sua organização? E eu falei: acabar com o mundo. Aí o cara: eu não entendi, como assim? Não é porque esse mundo aqui não tem jeito não, cara, esse mundo aqui só vai piorando. O que a gente está fazendo só minora o problema. Mas o problema só vai resolver quando Jesus Cristo voltar. E aí já fui do contrário. Ao invés de falar de Jesus, já falei do final. E aí falei: mas ele vai voltar e ele vai restaurar tudo isso. E o que nós estamos fazendo é falar isso. Nós estamos fazendo tudo isso porque nós amamos a Deus, amamos as pessoas. E porque nós amamos a Deus, amamos as pessoas, nós queremos a volta de Cristo. Nós não fazemos para Jesus voltar. Nós fazemos porque amamos a Deus, e quem ama a Deus obedece a Deus. E amamos os nossos semelhantes, e quem ama os seus semelhantes faz tudo para que eles tenham o melhor. E o melhor é Cristo, e o melhor de Cristo é a sua volta. Alguém já disse assim: não, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, mas vai voltar, que é Cristo, a volta dele. E nós temos, irmãos, trabalhado com essa visão. Jesus está voltando. É nosso papel. Quando Jesus voltar, o Guaíba não vai botar água para fora.
Quando Jesus voltar, nenhum país vai invadir o outro. Quando Jesus voltar, nenhum marido vai bater na mulher. Quando Jesus voltar, nenhuma dívida deixará de ser paga. Ninguém passará fome. Isso não é a história da carochinha, isso é uma promessa de alguém que sempre cumpriu todas as promessas. Daquele que é poderoso, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, nos capacitou. Eu quero convidar você a sonhar com o final do mundo. Desde aquele dia eu passei a ter a seguinte afirmação: quando alguém me pergunta qual é o seu propósito, meu propósito é acabar com esse mundo. Porque esse mundo não vai acabar com guerra, esse mundo não vai acabar com bomba, esse mundo não vai acabar com meteoro. Não adianta dizer, vem meteoro, você tem que dizer, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Diga Maranata, quando estiver sofrendo. Diga, vem Senhor Jesus, quando estiver alegre. Porque Ele vive. Ele vive. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele carregou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nós merecíamos. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz pendurados pela eternidade. Mas Ele esteve lá. E misericórdia aconteceu. Porque misericórdia é a junção de duas palavras: miséria mais cardia, miséria e coração. A sua miséria, a miséria do seu pecado, a miséria do meu pecado, a miséria da humanidade toda pesou no coração dele. E o coração dele parou de bater. E eu nunca vou ser cobrado. Eu nunca vou experimentar a miséria eterna do meu pecado. Não, nunca. Porque foi sobre Ele. Mas Ele ressuscitou. E o fato dele estar vivo me dá a certeza de que Ele vai cumprir a sua promessa de voltar. E eu tenho uma parte a fazer nisso. E eu quero convidar você. Próximo slide. O que Deus está me dizendo? Como vocês têm feito, né? O que Deus está me dizendo? Eu não sei o que Deus está te dizendo. Talvez Ele esteja te dizendo uma série de coisas, mas eu quero te dar uma oportunidade. A primeira é dizer que você tem parte nisso. Você pode dizer, pastor, é a primeira vez que eu estou entrando na igreja, eu nem sou convertido ainda, nem conheço isso, meu amigo, e agora é a hora. Deus está te dizendo, eu quero você, eu amo você. Jesus está te dizendo, eu morri por você. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou aqui há pouco tempo, eu não sei o que fazer, ainda não fui discipulado. Deus está te dizendo, eu quero você, eu quero que você participe. Nós lançamos um programa chamado DNA Missionário. Fiquei muito feliz quando o pastor Tércio, não deu para conversar sobre isso, falou que eles estão preparando as pessoas desde o início, desde a sua conversão, para falar dos outros. É o que nós temos feito em nível mundial com o DNA Missionário. Para você ter uma ideia, nós levamos esse DNA missionário para vários lugares do mundo, e um dos lugares para onde nós levamos foi para um país da África em que há liberdade. E naquele país há uma escola, um seminário. E ali naquele seminário, nós começamos a dar aula, nossos missionários, falando sobre a necessidade de alcançar povos não alcançados. E terminou o semestre, os alunos estavam vibrando, sem o professor fazer nada. Ele nem soube, só soube na volta. Aqueles alunos foram de férias para um país do lado, em que é muito difícil colocar missionários. E eles foram para os lugares mais distantes à procura de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Povos que nunca tinham sido alcançados. E eles voltaram de férias vibrando, dizendo, Deus nos abençoou, e nós falamos para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Jesus está voltando. O que você tem para fazer? Eu quero dizer a você que você tem muitas coisas a fazer. A primeira delas é orar. Estava na Turquia, com mais de 200 iranianos.
num curso dado aos iranianos. Eles tinham saído do Irã, estavam na Turquia naquele momento, sendo preparados para voltar para o Irã e plantar igrejas. Eu comecei a ouvir, pastor Tércio, primeiro testemunho, a pessoa traduzia do Farsi para nós. E a primeira pessoa que falou, olha, eu me converti assim, eu comecei a fazer isso e eu fui preso. E a segunda pessoa, tudo a mesma história, parece história de dependente químico quando se converte, é a mesma coisa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque Deus trabalha em processos também. E todo mundo ali passava na cadeia. Eu virei para o Alexandre, meu auxiliar, disse assim: Alexandre, aqui a gente não pode nem fazer oração silenciosa, cara. Aqui a gente não tem nada para falar, a gente tem que pedir autorização para estar aqui. Porque esses caras aí vão estar de pé diante do Cordeiro, nós vamos estar ajoelhados com a cara no pó. Esses caras são realmente, esses homens e mulheres, são pessoas que merecem todo o nosso respeito. Aí o diretor da organização chegou e falou: pastor, eu quero que o senhor dê uma palavra. Eu falei: cara, não tem nada para falar para esses caras, não. Tem não. Minha vida é uma boa. Tomei uns tapas por ser cristão quando era garoto, mas devolvi todos. Não tenho nada. Não, pastor, fala do que vocês estão fazendo lá no Brasil pelo Irã. E aí eu fui lá falar. Falava em inglês, a pessoa traduzia. O Alexandre é meu auxiliar, eu sou o cara que tem as ideias, ele tem a obrigação de fazer. Aí eu cheguei e falei 3 coisas. A primeira coisa eu falei: olha, nós vamos levantar dinheiro e vamos mandar 60 mil novos testamentos durante 5 anos para vocês. Porque lá eles já evangelizam com o Novo Testamento. Porque se quem está entregando o Novo Testamento for preso, o Espírito Santo já termina trabalhando com o Novo Testamento. Não é folheto, não, já é Novo Testamento. E aquele povo vibrou. Mas olha, tipo a Martinha ali lá do louvor pulando, o povo pulou. Aí falei: a segunda coisa que nós resolvemos que a igreja precisa ser fortalecida, então vamos dar também 60 mil Bíblias por ano. E aí o povo pulou, né? E aí eu falei uma terceira coisa que o Alexandre não entendeu. A mulher traduziu. Aí, meus irmãos, foi um negócio. Foi uma loucura. Nem Brasil, se o Brasil ganhar de 15-0 da Alemanha dentro de Berlim, não é igual aquilo. Foi uma festa. Eles fazem as mulheres falam aquele negócio assim, né? Aquilo ali, era uma coisa de doido. Aí eu voltei, sentei, o Alexandre virou para mim e falou: pastor, o que o senhor aprontou? Eu falei: não tem nada. O senhor falou lá. Falei que a gente vai dar 60 mil Novos Testamentos, 60 mil Bíblias. Eu falei: tá, pastor, mas o senhor falou a terceira coisa que eu falei que eu vou arrumar 60 mil intercessores por eles. Ele disse: pastor, esse pessoal fez essa festa toda porque vai ter gente orando por eles. Eu disse: você está esquecendo que eles vão para a cadeia? A única certeza que eles têm é que quando eles voltarem para o Irã, um dia eles serão presos. E ele disse: é verdade, pastor. Quem vai ser preso sabe o poder da oração. Você pode orar por essas pessoas? A segunda, você pode ofertar. Você pode doar. Uma criança na Venezuela, com tudo, $10 por mês. Cuba, a necessidade que a igreja está fazendo. Pastor, eu soube que as pessoas estão arrancando portas e quebrando móveis para poder cozinhar, porque não tem gás. Então queima os móveis, queima as portas da casa, o que tiver de madeira queimando. Você pode ofertar. Mas você pode ir. Você pode doar suas férias e ir num projeto. 15 dias, 20 dias, um mês. Você pode passar 6 meses. Você pode ir de vez, você pode ir com a sua empresa. Mas finalmente tem uma forma. A gente nem sempre lembra. Você pode mobilizar. Se eu chegasse aqui e contasse para você que a junta quebrou, todo mundo largou a obra, metade adulterou, outra metade apostatou, eu tenho certeza que você ia pegar o telefone e fazer um contato com alguém. Rapaz, o pastor veio aqui, está uma desgraça.
que a gente é movido para falar quando as coisas estão erradas, mas quando as coisas estão dando certo, nem sempre a gente fala. Eu queria convidar você a se envolver na mobilização missionária, a falar para quem não veio hoje, a falar sobre os projetos da igreja de missões, a desafiar pessoas. Eu quero convidar você a falar com Deus nesse instante. Feche seus olhos, fale com Ele e diga: Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho essa igreja. Primeiro porque eu conheci a Ti, eu fui salvo, e eu tenho essa igreja, eu tenho essa liderança pastoral, que Te ama e me ama, e que me leva a cumprir os Seus propósitos. Agradeça por isso, porque milhares de cristãos não têm nada disso, sequer um lugar para se reunir, sequer outros cristãos para conversar. Estão isolados. Agora diga para Deus: Deus, eu ouvi desafios, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E fala, Senhor. Mas talvez você já saiba e esteja dizendo: Deus, eu quero separar um tempo para orar todos os dias. Eu quero separar 5 minutos, eu quero separar 10, quero separar 1 hora. Eu te aconselho a começar com 5, porque é mais fácil e vai crescendo. O segundo desafio é dizer: Senhor, quanto o Senhor tem comigo para essa obra? Quanto o Senhor tem comigo? Pergunte. Viva essa experiência, eu tenho vivido. E é incrível como Deus faz acontecer. E Ele vai te dar um número, Ele vai dizer para você. E você pode ter certeza que esse dinheiro vai vir. E você vai doá-lo. E você vai vê-lo frutificando. Mas finalmente, eu quero desafiar você a dizer: Deus, eu estou aqui para o Senhor me usar, para o Senhor fazer o que quiser comigo, me leve para onde o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor quiser, porque eu pertenço a Ti. Eu posso ficar aqui, Senhor, e vou ficar feliz trabalhando. Mas se for, Pai, a Coreia do Norte, eu estou nessa, porque eu estou contigo. E lá eu vou ser feliz, porque será o lugar que o Senhor quer para mim. Se você fez alguma oração diante desses desafios, eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Você respondeu a esses desafios? Fique em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai bendito, nós Te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos salvou quando nós éramos rebeldes, revoltados contra Ti. O Senhor nos buscou em amor através de Jesus Cristo. O Senhor não economizou. O Senhor não evitou problemas. Teu filho não evitou a dor. Não, Pai. Ele sofreu em nosso lugar e por isso nós Te louvamos e bendizemos. Pai, nós Te louvamos porque pessoas vieram aqui e há 90 anos começaram esse trabalho nessa igreja, Pai. E agora, 90 anos depois, nós somos agraciados pela história, pela acumulação de bênçãos ao longo dessa história, que permite à igreja experimentar esse momento, Pai. Pelo ministério de 25 anos exercido pelo pastor Tércio, Martinha, pelos demais líderes dessa igreja. Nós Te louvamos, Pai, por isso. Mas, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, faz a Tua vontade de forma perfeita na nossa vida. Pai, eu peço por aqueles que tomaram decisões hoje, que o Senhor ministre sobre aqueles que decidiram orar, disciplina para separar tempo, intimidade contigo, desejo de estar mais próximo de Ti. Aqueles que decidiram, Pai, ofertar, abençoa com prosperidade, dá sabedoria na administração dos recursos, Senhor. Dá fé em confiar, em perguntar a Ti quanto o Senhor tem com eles. Aqueles que decidiram se dispor a fazer o que for necessário.
Mostra, Senhor, o que o Senhor quer, onde o Senhor os quer, por quanto tempo o Senhor os quer, como o Senhor os quer. Traz pessoas para ajudá-los. Manifesta, Senhor, de forma ainda mais clara o teu Espírito. Sim, Pai, para que persistam e completem a missão. E o nosso Pai, todos nós, torna-nos cada vez mais parecidos com teu Filho. No nome dele é que oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.